Pela primeira vez, desde a sexta-feira de 13 de outubro de 1307, os Cavaleiros Templários foram convidados a regressar ao Santuário do Monoteísmo, de acordo com as fontes da loja maçônica P2 e Templários. Desse modo, uma injustiça de 711 anos de idade, que deu origem à superstição da má sorte relacionada à sexta-feira 13, finalmente, está sendo abordada. Este é apenas outro sinal de que estamos experimentando eventos que só podem ser descritos como bíblicos. Lembrem-se de que, em fevereiro de 2016, as igrejas romana e russa terminaram com seu cisma de 1000 anos. Será que os cismas muçulmanos, judeus e cristãos estarão no final? Talvez venhamos a descobrir em breve. De qualquer forma, agora os templários irão se fundir com os cavaleiros de Malta e isso proporcionará acesso dos templários ao próprio Vaticano, de acordo com Andrew Haim, da Ordem Soberana Militar do Templo de Jerusalém, também conhecido como Templários. Além disso, os templários receberão acesso ao santuário interior das religiões abraâmicas, visto com acesso concedido ao Vaticano e à Terra Santa. Além disso, este lugar sagrado incluirá o acesso ao controvertido Priorado de Sião, popularizado pela novela de Dan Brown, O Código da Vinci. Diz Haim, este evento é apenas o último sinal de uma mudança radical de direção da civilização ocidental para longe da guerra e para a paz e o desenvolvimento, de acordo com essas fontes. Se tudo correr bem, em breve, trilhões de dólares estarão disponíveis, tanto para pagar a dívida do governo do ZEUA, quanto para o setor privado, bem como financiar uma massiva campanha para acabar com a pobreza, deter a destruição ambiental e transformar o planeta Terra no paraíso que deve ser, dizem as fontes. Agora, isso é falado em público pelos líderes ocidentais e relatado na mídia corporativa. Lembre-se de que leram isso, aqui primeiro. A Aliança da Terra, que luta para libertar a humanidade da escravidão da dívida babilônica, também está vencendo em múltiplas frentes, com a morte, desaparecimento ou perda de poder de altos membros satânicos cabalistas, num ritmo acelerado. Por exemplo, fontes da CIA, agora, estão confirmando que Jacob Rothschild foi morto no ataque suicida contra seu helicóptero, em novembro do ano passado. Se isso for verdade, ele se junta a David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, George Soros e muitos outros líderes do antigo regime em colapso. Um dos principais satanistas que ainda está no poder, Benjamin Netanyahu, de Israel, está sendo indiciado em múltiplas acusações de corrupção e provavelmente será morto antes que possa testemunhar sobre múltiplos crimes de guerra, como o assassinato em massa no ataque de Fukushima, no Japão. Com a maioria dos principais cabalistas fora de ação, os níveis mais baixos estão sendo visados. É por isso que o magnata de cassinos, Steve Weinberg, foi forçado a renunciar, aparentemente por razões de assédio sexual, observa o Pentágono. Agora, o bilionário Mark Cuban, dono Dallas Mavericks, foi exposto por permitir uma cultura misógina corrosiva, podendo ser suspenso e expulso da NBA por vender sua equipe, dizem as fontes. Outro senador da Cabala, em dificuldades, é a senadora Dianne Feinstein da Califórnia, que não conseguiu obter um aval de seu próprio partido para concorrer à reeleição. Fontes do Pentágono e da loja maçônica P2, entre outras, dizem que a remoção dos líderes de primeiro e segundo escalão da Cabala coincide com a crescente evidência de que algum tipo de guerra espacial secreta está sendo travada para libertar este planeta. Por exemplo, fontes do Pentágono estão dizendo que a frota espacial da Cabala foi destruída em Nevada. Um vídeo que, aparentemente, mostra parte desta destruição relatada pode ser assistido aqui. Além disso, uma base de submarinos em Papua Nova Guiné foi destruída por armas de energia e, assim,
impedir a configuração da caldeira de Yellowstone, dizem as fontes. Esta foi a base, a partir da qual o ataque nuclear e tsunami de 11 de março de 2011 no Japão foi perpetrado. Um olhar sobre o epicentro do terremoto, nas coordenadas 6,08 S e 142,70 E, no Google Earth, revela alguns objetos bastante estranhos. Também, o Reino Unido, que não é conhecido por terremotos, nos últimos 50 dias, experimentou 21 terremotos, onde os sismógrafos apresentam importantes sinais de terremotos artificiais. Fontes do Pentágono dizem que os terremotos são causados pela destruição em andamento de bases subterrâneas Kabbalah, no país de Gales e na Irlanda. Além disso, as autoridades do Serviço de Inteligência Secreta do Canadá dizem que as postagens anônimas de que, agora, sendo vista por 20 milhões de pessoas, fazem parte de uma batalha de inteligência militar contra o Estado Profundo e diz que o presidente dos USA, Donald Trump, está se preparando para divulgar o programa espacial secreto. Os artigos nesses links são compatíveis com o que pode ser visto nestes links. De volta aqui para a Terra, o último evento de tiroteio em massa, encenado pela Kabbalah no USA, está se transformando num grande desastre para a Kabbalah e seus meios de propaganda, na medida em que a história se desenrola. Apesar das tentativas desesperadas da CNN e do Google de censurarem a verdade sobre atores de crise, etc., o ataque de falsa bandeira, na escola predominantemente judaica de Parkland, cujas vítimas, por sinal, não existem, de acordo com registros públicos, foi outra tentativa para o recolhimento das armas dos cidadãos americanos. De acordo com uma fonte judia da CIA, a fonte explica que não conseguiram encontrar nenhuma certidão de nascimento das supostas vítimas. A distração contra o porte de armas por civis retrocedeu, na medida em que corporações como MetLife, Chubb, United Airlines, Delta Airlines e Hertz tentaram esvaziar a National Rifle Association, NRA, depois do tiroteio de Parkland. Podem enfrentar maciços boicotes de proprietários de armas e veteranos militares não NRA, enquanto a NRA ganha, ainda, mais membros, acrescentam fontes do Pentágono. Além disso, num confronto à frívola legislação israelense, o Supremo Tribunal do USA, reunido em Rubin, contra o Irã, decidiu por 8-0 que as vítimas judias de um atentado suicida em Jerusalém, em 1997, não podem apresentar provas contra o Irã, aproveitando-se de seus artefatos de museu em Chicago. Aponta, na guerra financeira, a Kabbalah, também, está perdendo em muitas frentes. A última jogada contra ela foi a emissão de uma criptomoeda, apoiada por petróleo, pela Venezuela, que já arrecadou 735 milhões de dólares americanos para esse país no primeiro dia de pré-venda. Deve ter sido uma jogada muito inteligente de Maduro, uma vez que está deixando o Estado Profundo muito nervoso, apontou uma fonte da CIA. Rússia e Turquia, também, estão se preparando para emitirem criptomoedas, como forma de neutralizar as sanções do USA, apontou uma fonte da CIA. Com a ASEAN, também, se mudando para nacionalizar os bancos centrais pertencentes à Kabbalah e a China iniciando operações de futuros de petróleo com yuan apoiado por ouro. Logo em breve o Japão, Israel e parte dos EUA ficarão fora de qualquer forma de controle financeiro da Kabbalah. No EUA, o governo militar continuará batalhando contra a Kabbalah, até que ela seja totalmente derrotada, prometem fontes do Pentágono. Quando presenciarmos ao anúncio e realização de um jubileu, saberemos que o povo americano finalmente será libertado. No entanto, agora mesmo, 77 milhões de americanos estão sendo perseguidos por cobradores de dívidas privadas, sendo colocados em prisões privadas por dívidas tão pequenas quanto $28 americanos, de acordo com a American Civil Liberties Union,
porque esses cobradores de dívidas não estão presos, porque os escravos aprisionados na rede privada de prisões não estão sendo libertados. Numa nota final, nesta semana, podemos informar que a Sociedade Dragão Branco, SDB, agora, está envolvida em negociações de alto nível com o Complexo Industrial Militar do ZEUA, os maçons da P2, as sociedades secretas asiáticas, os russos e outros para prepararem o planeta para a libertação final do jugo Cabala. Embora, no momento, haja muita coisa que não possamos tornar público, podemos dizer que trilhões de dólares serão disponibilizados para os países ocidentais para resolverem seus problemas. Também podemos dizer que não haverá uma moeda mundial única e que não haverá nenhum governo mundial fascista. No entanto, a SDB foi informada de que, sem que a humanidade alcance a paz mundial, a quarentena no planeta Terra não será levantada. É por isso que é importante para todo o planeta que a reunificação coreana seja alcançada, acontecendo o mesmo com o conflito israelense-palestino. Se jogarmos nossas cartas direito, o que irá se desenrolar no próximo ano ou coisa assim, será algo sobre o qual os historiadores irão escrever por milhares de anos. Temos uma chance muito real de acabar com milhares de anos de escravidão humana e começar uma nova era.